Olá, nessa aula de V-Ray, vamos trabalhar hoje com o tópico de subdivs, como deixar a imagem mais com nível de detalhe melhor na renderização, tá? A gente sabe que é um conjunto de fatores para deixar uma imagem real, mas esse tópico é bastante importante e é um tópico bem simples de resolver, tá certo? Então é o seguinte, acessando aqui o Render Setup, você clicando aqui ou pressionando F10, vai abrir aqui a janela de render do 3D Max, onde já está configurado aqui o V-Ray Next, tá certo? E a gente vai entrar aqui na primeira aba aqui do V-Ray, que é o V-Ray em si. E agora a gente vai começar. Então é o seguinte, eu vou dar um render dessa cena. Essa cena vai estar disponível para vocês baixarem, tá? Na descrição vai ter o endereço, vocês clicam e baixam para testar, tá certo? Então é o seguinte, eu vou dar um render aqui, vai demorar um pouquinho, eu vou dar uma pausa e depois eu volto com o render finalizado para a gente ver como é que tá e para a gente ir melhorando ela, tá? Rapidinho. Pronto. Basicamente a imagem tá assim, tá certo? Eu nem dei um pausa agora, mas basicamente a imagem tá assim, toda granulada, tá certo? Com a iluminação um pouco muito forte, espaçada, tá? E a gente vai ver como melhorar isso aí, tá? Agora sim, eu vou dar uma pausa. Pronto. E ele renderizou, e a renderização dele foi isso aqui, né? O que basicamente a gente já tinha visto. É o seguinte, vamos lá agora destrinchar um pouco isso aqui. Aqui na aba V-Ray, eu tenho essas opções aqui, ó, Progressive Image Sample, onde tem o mínimo, subdivs, o máximo, render time e o noise, ok? E a gente vai ver o que é isso aqui. Antes disso, a gente vai aqui no Image Sample Anti-Aliase, que é o seguinte, Anti-Aliase quer dizer o nível de acabamento que a imagem vai ter, ou seja, aquele serrilhado que a gente vê na imagem quando dá um zoom, como a gente melhorar isso aí. Mas a princípio não vai ser isso aqui ainda que a gente vai trabalhar. Apenas aqui, ó, em Type, ele tem duas formas de renderização, ou progressivo ou bucket. Progressiva é essa que ele vai mostrar a imagem toda e ele vai melhorando a cada tempo que vai passando. E o bucket são quadrinhos que ele vai renderizando parte por parte da imagem. Eu vou mostrar mais ou menos como é que fica com o bucket para você ver, e vou clicar aqui em render e você vai ver como é que funciona essas duas opções, tá? Enquanto o progressivo ele mostra toda a imagem de uma vez e vai melhorando progressivamente, como o nome já diz. O bucket ele vai por partes renderizando. E qual a vantagem um do outro? A vantagem do progressivo, que é mais utilizado, é porque você já vê a imagem por inteira, então já dá para você ver como é que a iluminação vai ficar, como é que aquele detalhe está ficando, e aí você pode fechar, parar de uma vez e você já teve um preview da imagem inteira, tá? Diferente do bucket, que ele vai renderizando por partes, por pedacinho, então você tem que esperar a imagem toda finalizar para daí você ter uma conclusão se a imagem está ruim ou não. Deixa ele começar aqui o bucket, que aí vocês vão visualizar. Vou dar outra pausa aqui para não demorar. Pronto, o bucket são esses quadrinhos, ó. Então você nota que ele vai renderizando parte por parte, tá? Dependendo do seu processador, isso pode demorar mais ou menos. Então, ou seja, você não vê o total progressivamente, você vai vendo partes por partes, tá? Então a diferença do bucket para o progressivo é que o bucket vai renderizando partes por partes, e dependendo do seu processador, se você tiver um núcleo de processamento muito bom, vai ter bem mais quadrinhos do que esse aqui. Se tiver um núcleo de processamento baixo, às vezes tem 2 quadrinhos, 3 quadrinhos, então pode demorar mais, tá?
ok? Então basicamente a diferença do progressivo para o bucket é isso aí. Então acredito que você utilize mais o progressivo, que aí você já dá para ter uma noção de como vai ficar o seu render, tá? Outro detalhe é o seguinte, eu quero tratar a imagem primeiro, antes dele gerar com as texturas, com os detalhes e tudo, de imagem, de iluminação e tal. Então eu quero fazer um teste antes, principalmente como é que vai ficar a iluminação da minha cena, como é que vai ficar os detalhes. Eu não preciso das texturas agora, tá? Então para isso a gente utiliza aqui no Image Sample ainda, aqui está por padrão. Não, aqui ó, Global Suite, certo? Então aqui ó, Global Suite, eu tenho aqui ó, Material Override, tá? Override é substituir, ou seja, eu quero substituir ele por um material. Esse material eu tenho lá no, eu vou pegar esse aqui ó, V-Ray Material, ok? Pronto, já substituí. Agora eu vou lá no material editor, apertando a tecla M, tá? E eu vou escolher ele aqui. Vou escolher o material aqui, o mesmo material V-Ride, tá? Então, deixa ele só terminar de carregar aqui. Ó. Então aqui com o slot selecionado, eu vou aqui em Standard e vou escolher aqui um V-Ray material, ok. Ele está aqui e vou botar o diffuse dele uma tonalidade para ser um pouco branco, tá? Ok, mais ou menos nessa tonalidade aqui, deu um ok. Eu posso arrastar ele direto para cá, ok, e ele já substituiu. Vou fechar aqui o quadro de materiais, deu um bug aqui. Vou fechar aqui e vou renderizar novamente. Você vai ver que agora ele vai substituir os materiais por uma tonalidade meio esbranquiçada, aquela que a gente colocou lá no material editor. Então você vai notar agora como vai ficar a imagem, e aí sim, agora a gente dá para ver como é que vai estar a iluminação, como é que vai estar o nível de detalhe, sem precisar ter as imagens para não pesar, porque às vezes eu tenho um material com reflexo, com refração, com iluminação e tudo, e isso num teste leva muito tempo. Então o ideal é que você utilize sempre esse material override quando você estiver testando iluminação, testando o nível de detalhe, testando qualidade da imagem, e aí sim depois aí você liga desliga o material override, que aí vai aparecer as texturas normais, tá? Eu liguei isso aqui porque a gente vai trabalhar agora nessa parte aqui de baixo para explicar melhor. Então ele está terminando aqui, eu vou cancelar, que já deu para ver como é que tá. Ok, então tá aqui. Seguinte, se eu quiser eu desligo, que aí volta o material que era antes, tá certo? Então é o seguinte, aqui, mínimo subdivis, max subdivis, render time e noise. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar esse número de noise, então eu vou botar aqui 0,1, ok, 0,1 aqui no noise, e vou dar um render e vocês vão ver como vai ficar. Esse noise, na verdade, ele é que controla esse granulado da imagem, tá? Então, quanto maior o número, mais granulado sua imagem vai ficar. Quanto menor, próximo de zero, mais nítida sua imagem vai ficar, mais definida, tá? Então você vai ver que ele vai deixar a sua imagem final mais granulada, porque eu aumentei aqui o valor do noise, tá? Consequentemente, o tempo fica mais rápido, tá? Então tudo isso é um ajuste, um controle que você vai ter que saber lidar com isso. Então você nota, ó, principalmente aqui, ó a imagem como vai ficando granulada, tá vendo? Isso porque eu aumentei aqui o valor de noise, tá? Pronto, ó como ficou a imagem, tá certo? Então basicamente é isso, esse noise, quanto mais próximo de zero você colocar, melhor
vai ficar a qualidade, tá? Sabendo que o tempo de renderização demora mais um pouco, tá certo? Mas basicamente são esses ajustes que você vai ter que fazer. Então, preparei minha cena, defini a câmera que ia gravar, coloquei a iluminação, ok, material, ok, agora vou renderizar. Então, eu digo que um dos primeiros passos é justamente esse, você fazer o teste do Noise e daqui do Progressive Image Sample, tá? Então, só terminando aqui essa renderização. Pronto. Então, com o Noise ativado, próximo a zero, tá? Você vê que a qualidade da imagem fica melhor. Nessa janelinha de renderização, ele tem uma opçãozinha aqui, tá? Que você pode clicar, que é o Show V-Ray Frame Buffer, que ele vai abrir aqui, ó, com as últimas imagens renderizadas, que aí você vai poder comparar depois, tá? Eu vou cancelar essa daqui, que a partir da próxima a gente vai comparando uma com a outra e você vai visualizando. Então é o seguinte, ok, definir aqui o noise, tranquilo, e essas duas opções aqui, o mínimo e o máximo. Esse mínimo subdivis é o seguinte, isso aqui sempre vai ser 1, tá? Na maioria dos casos, na grande maioria dos casos vai ser 1. Por quê? Se eu aumentar esse valor aqui, é para ver aquele detalhe do detalhe que eu quero que apareça na imagem, tá? Então aquele fiozinho, aquele detalhezinho, eu vou aumentar esse mínimo subdivis. Quando é uma animação, tudo bem, eu trabalho com ele aqui, dependendo também, tá? Mas na sua grande maioria, 99%, né? Você pode deixar um aqui. O que você vai trabalhar realmente é no máximo subdivis. Ou seja, isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é para controlar o detalhamento, o refinamento da imagem, tá? Então aqui, quanto mais eu aumentar, mais a amostra por pixel vai, quer dizer, mais detalhe por pixel vai ser mostrado, certo? Então, vamos supor, eu vou colocar, você lembra que cada vez que você aumenta, mais aumenta o tempo do render, tá? Ok? Esse render time é o seguinte, você deixa aqui com 0, sempre vai deixar com 0, tá? Por quê? Porque se eu deixei 1 como estava, e o padrão vem com 1, 2, 3 ou 4, você pode colocar quantos quiser. Isso é o seguinte, depois que ele renderizou com essas configurações que eu estava aqui, ele vai esperar mais 1 minuto para ver se está tudo ok. Então, assim, é um tempo desnecessário. Então, deixa 0 aqui, tá? E aqui eu botei 200 só para a gente ver. Então, dependendo da imagem, isso aqui eu posso botar 200, 300, 400, tá? Se eu quero um nível de detalhe mais detalhado possível, então eu coloco aqui o valor que eu quero, tá certo? E se eu quero um detalhe muito preciso ali, então eu vou trabalhar no mínimo aqui. Então eu posso colocar um exemplo, 10 e aqui 200, ou 50 e 200, 300, e aí você vai ver. Eu vou salvar essa imagem que eu renderizei aqui 1 e 100, tá? Então eu vou clicar aqui e vou salvar essa imagem, tá? E agora eu vou renderizar com essas novas configurações aqui. Pronto, ele vai renderizar. E aí você vai ver que o progressivo está ligado, né? Aqui, progressivo. Então você vai vendo que a imagem ela vai mostrando por um todo, diferente do bucket que vai os quadradinhos sendo mostrado. Se ele só terminar aqui. Bem, então a imagem ela vai renderizando. Você nota que eu coloquei aqui 50 e 200, ó, tá em 10 minutos já, mas você vê o nível de qualidade que a imagem vai ficando, o nível de detalhe, tá? Então, falando do nível de detalhe que a imagem vai ficando, eu vou salvar essa imagem e ele salvou aqui. Opa, não, essa imagem é anterior, tá? Então, eu vou dar um stop aqui, parei, vou salvar ela aqui agora. Pronto. Então é o seguinte,
Eu liguei ela aqui, eu quero comparar com a outra. Eu vou dar 2 cliques aqui. Aqui eu posso clicar aqui e dividir a tela para ver, para comparar uma imagem com a outra, tá? Deixa eu ver aqui a imagem. Pronto. Então você nota aqui 3 imagens. Uma tava com... Deixa eu tentar dar 2 cliques aqui nela. Pronto. Seguinte. Aqui eu tenho a imagem. Uma que foi renderizada numa resolução bem fraca, tá? E aqui tem outra que demorou 3 minutos e 50 a renderização dela. E é o seguinte, aí você clica nela, define quem é o A, define aqui quem é o B, e aí você ativa esse botão aqui que você pode fazer a comparação, tá? Basicamente é isso. Essa primeira parte de configuração aqui do V-Ray. Então, só para vocês entenderem aqui, o mínimo subdivis é para você pegar aquele detalhe do detalhe. O máximo lembrando que o número que você coloca aqui, ele multiplica por 4, tá? Então, se eu estou colocando aqui 100, ele está mostrando 4 vezes mais o detalhe daquele pixel, tá certo? Então, coloca tudo isso em conta na hora de renderizar, tá certo? Aqui é o tempo para ele não extrapolar, vamos supor, terminou aqui as configurações de render, ele não ficar mais tempo sobrando, tá certo? Então deixa sempre aqui com 0. E aqui, quanto mais perto de 0 você colocar, mais nítida a imagem sem ruído vai ficar, tá certo? Lembrando que tudo isso é um conjunto de ferramentas para o seu render sair perfeito, mas lembrando que isso aí exige de muita máquina, tá certo? Então você pode configurar aqui, ainda no Material Override aqui, se você quiser, vamos supor, eu quero renderizar com as tonalidades, mas eu quero que apenas um objeto saia com a cor. Então eu posso vir aqui e escolher o objeto aqui e clicar, que quando você renderizar vai sair ele com a tonalidade aqui. Eu vou dar um render aqui, só para a gente ver, e aí você vai ver que o quadro aqui agora vai estar aparecendo, porque eu tirei ele do Material Override, tá? Então basicamente é isso. Por final, você desmarca aqui, que aí volta com as texturas, ou seja, a sua iluminação já está testada, seu nível de detalhamento já está ok, e aí sim você pode desabilitar e aí vai renderizar aqui com as texturas. Eu vou dar um pausa, vou desmarcar aqui e vou renderizar novamente, e aí você vai ver que vai aparecer já com as texturas, mas com os níveis de detalhamento já definido. Espero que tenham entendido. Foi uma aula um pouco longa, mas é importantíssimo ter entendido isso aqui, tá? Então é basicamente isso. Qualquer dúvida é só perguntar.